Seja bem-vindo a mais um vídeo do Evangelho Eficaz. Antes de continuar, deixa um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. A segunda coisa estranha a respeito de Jesus na doutrina adventista é que ele tinha uma natureza pecaminosa. Eu vou ler aqui o que está escrito numa obra oficial também chamada Estudos Bíblicos, na página 140 e na página 141. Na sua humanidade, Cristo participou de nossa pecaminosa natureza caída. Se assim não fosse, ele não teria sido feito como seus irmãos e não poderia ser tentado como nós fomos. A ideia de que Cristo foi nascido de uma mãe imaculada e sem pecado, eles estão reagindo ao catolicismo aqui, não é? Não a nós, porque a gente também não acredita nisso. A gente não acredita que Maria não tinha pecado. Essa ideia de que não herdou tendências para o pecado e por isso não pecou, remove Jesus do mundo caído e do próprio lugar onde a ajuda é necessária. Em seu lado humano, Cristo herdou exatamente o que todo filho de Adão herda, uma natureza pecaminosa caída. Então, eles ensinam com clareza que Jesus tinha uma natureza pecaminosa caída. Contudo, o que é que as Escrituras nos ensinam? Esse Jesus não é o Jesus da Bíblia, pois Lucas 1,35, ele é o ente santo que haveria de nascer. 1 de Pedro 1,19, ele era sem defeito e sem mácula. 2 de Pedro 3,14, ele foi separado. Ele é sem defeito e sem mácula, Pedro 1,19, sem mácula irrepreensível, 2 de Pedro 3,14, separado dos pecadores, Hebreus 7,26, não conheceu pecado, 2 aos Coríntios 5,21, e mais forte ainda, 1 de João 3,5, nele não existe pecado. E ainda Hebreus 4,15, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E em Romanos capítulo 8, verso 3, Paulo diz que ele veio em semelhança da carne do pecado, ou seja, ele veio na forma humana pecadora. Não quer dizer que ele era pecador, mas que ele assumiu a forma do homem que é pecador. Esse é o verdadeiro testemunho das Escrituras a respeito de Jesus. Ele era humano como nós éramos, mas sem pecado. O Adventismo diz que ele tinha uma natureza pecaminosa caída. Vamos para o terceiro ponto aqui, que é polêmico também. É a questão da fonte de autoridade. De onde os adventistas tiram as suas interpretações e ideias? O autor adventista Arnaldo Cristianini, no seu livro Sutilezas do Erro, página 30, afirma o seguinte sobre Ellen White. O espírito de profecia é o que, segundo as Escrituras, junto com a guarda dos mandamentos de Deus, caracteriza a igreja remanescente. O dom da profecia consiste em dar ao povo de Deus mensagens diretas e específicas. Os testemunhos orais ou escritos da senhora Ellen White preenchem perfeitamente esse requisito no fundo e na forma. Tudo quanto ela disse e escreveu foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Então, de acordo com esse autor adventista, o que caracteriza a verdadeira igreja é que ela tem o dom de profecia. E como Ellen White era uma profetisa de Deus, e tudo que ela falou, nas palavras dele, foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato, então essa é a confirmação de que o adventismo, a igreja adventista, é a igreja verdadeira. Por quê? Porque Ellen White era uma profetisa da parte de Deus. Aqui eu vou ler da Revista Adventista de fevereiro de 1984, na página 37. Cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram a manifestação do dom da profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos. O produto dessa inspiração tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Nós negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente daquele encontrado nas Escrituras Sagradas. Ou seja, a inspiração dela é igual à inspiração das Escrituras. Deixe-me ler também do livro Nisto Cremos, no Fundamento 17. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White.
Como a mensagem do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Então, é um no cravo e outro na ferradura, né? Por um lado, parece dizer que a Bíblia tem toda a autoridade, mas quando se refere aos escritos de Ellen White, se refere como sendo a manifestação do espírito de profecia. Então, os profetas do Antigo Testamento, quando falavam, dizia: assim diz o Senhor. E a palavra dos profetas era para ser recebida sem questionamento. Eram inspirados e infalíveis. Eles eram inerrantes nos seus pronunciamentos. Então, Ellen White é vista como sendo uma profetisa nessa mesma linha, nesse mesmo nível de inspiração e de autoridade. Então, aproveitando isso que nós estamos falando aqui com relação à ideia de alguém que tem o dom de profecia, que é para ser recebido como autoridade e que acaba concorrendo com a Bíblia, não se aplica somente ao adventismo, mas muitas outras linhas dentro da cristandade que são abertas para profetas, que vão trazer novas revelações, novas ideias e assim por diante. Acaba nisso, né, que nós estamos vendo aqui. Ainda Ellen White, no livro dela, Primeiros Escritos, na página 258, disse o meu anjo assistente, o anjo que aparecia com revelações: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens que ele estava trazendo para Ellen White. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que forem recebidas. Em outro livro, Testemunhos Seletos, sob o título Objetivo do Testemunho, Ellen White diz: nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nesses dias, Ele fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Está se referindo às profecias que ela proferia. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente Deus falasse a seu povo a respeito da sua vontade e da conduta do que esse tempo em que ela estava trazendo essas revelações e essas profecias. Mas, contudo, o que é que o cristianismo histórico nos diz? Tendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Cristo é a revelação última e final de Deus. E o que Cristo fez, o que Ele ensinou, o que Ele disse, o que Ele é, tudo isso foi registrado de forma infalível e segura nas Escrituras do Novo Testamento, através dos apóstolos, que foram o canal final e último de Deus acerca da revelação. Então, em contraste com esse conceito de revelação continuada, que é a base das doutrinas ou de várias doutrinas do Adventismo, os reformados afirmam sola Scriptura. A Bíblia e somente a Bíblia. Ela é a única fonte de fé e prática. Não existe no campo reformado a possibilidade de aparecer alguém que receba de Deus uma nova revelação, um novo ensino ou uma nova prática. Porque nós cremos que tudo o que Deus queria nos dizer a respeito da nossa salvação, da nossa redenção e de que maneira viver aqui nesse mundo, Ele já disse na pessoa de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, através dos quais essa verdade foi escriturada de maneira infalível e final na Bíblia Sagrada. Essa é a diferença, não é? Essa é a diferença. Vamos agora para... Sim, eu preciso dizer aqui que a gente valoriza os escritos dos pais da igreja, a gente valoriza os escritos de Calvino e de Lutero, mas nós não os consideramos como inspirados. Nós dizemos que eles têm erros. Calvino errou, Lutero errou, os reformados erraram em alguns pontos. Nós não colocamos os escritos deles em par com a Escritura Sagrada e nem tiramos dos escritos dele as nossas doutrinas. Nós queremos que as nossas doutrinas tenham fundamento bíblico. Se não tiver, Calvino pode dizer o que for. Nós não vamos seguir Calvino, nós vamos seguir a Bíblia. A gente segue Calvino, Lutero, Zwingli, os reformadores, enquanto eles nos disserem ou ensinarem aquilo que está de acordo com a palavra de Deus.